Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu tenho uma lista de filmes que aqui parado no meu favoritos, que eu vou tirar do colo um filme todo dia, que eu tenho um canal aqui que eu consigo ver vários filmes, e eu tirei do colo hoje é dia 24/1, esse filme que é Escritores da Liberdade, e praticamente eu acabei de assistir, né? E aí eu vou aproveitar e fazer vídeo dos filmes que eu achar que é interessante compartilhar. E tem uma frase de acho que é Toy Story, não me lembro agora, que é: a quem passe por um bosque e só veja lenha para sua fogueira. Por que essa frase diz isso? Pelo seguinte, às vezes a gente passa por algo muito bom, mas o nosso olhar só é capaz de enxergar lenha. Ou seja, eu estou enxergando algo bom e eu só estou vendo aquilo que me convém. E eu gosto muito de filmes, séries, porque para mim é um projeto completo. Eu sempre vejo os projetos como um filme, como uma obra que foi escrita, dirigida, tem toda uma etapa de um processo para aquilo ser produzido, por pior que seja o filme. Então, exigiu tanto planejamento quanto uma execução para aquilo acontecer. E todo filme ele tem uma mensagem. Muitos filmes é baseados em fatos reais, como esse filme. E a mensagem que se quer passar, quando você capta, e aí você consegue utilizar muitas vezes como analogia, como eu faço. Mas hoje eu vou falar um pouquinho dessa história de uma forma como ela é e qual é a semelhança com os negócios. Então, sim, Escritores da Liberdade com gestão empresarial. A história fala, por exemplo, de uma sala de alunos numa escola lá nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar dos detalhes, e aí só fica a dica para quem quiser assistir o filme, porque vale muito, muito a pena. E era uma sala onde, sabe aquela classe, vamos colocar assim, quando fiz uma mudança de escola, eu lembro da EPG para Locac, que era uma escola que eu fazia lá a primeiro ano. Agora, terminei a quinta série numa escola e passei para uma outra escola. Essa transferência de escola, eu fui parar numa classe que era classe só de repetentes, porque só tinha vaga no período da manhã, minto. Eu caí no período da manhã, naquela turma, numa turma A, e à tarde, e eu não queria de jeito nenhum estudar à tarde. E aí eu pedi para minha mãe dar um jeito, ela conseguiu fazer uma troca de vaga com uma pessoa lá que queria estudar, a filha dessa pessoa queria estudar à tarde e eu fui para de manhã. Só que só tinha vaga na turma que era D. Nessa turma só tinha repetente. E a maioria eram pessoas grandes. Eu não era a única aluna, assim, vamos dizer, que além de ser menor a idade, por conta de transferência, eu acho que tinha umas 4 pessoas da mesma categoria, vamos dizer assim, que era de turmas A e acabou por conta de horário ter caído nessa sala. E eu lembro o quanto é desafiante você ser menor muitas vezes que os outros alunos e você sofre bullying, tem umas coisas bem, bem tosca mesmo, né? Então foi um ano que eu estudei numa turma D, e aí no ano seguinte eu fui numa turma, que a turma acaba sendo turma de repetente e tal. E nessa situação aqui, era mais ou menos isso, era uma turma que não passava de... Eles tinham que fazer, tipo assim, é melhor você ir para a escola do que se você for cumprir, por exemplo, condicional, você tem que ir para a escola, sabe? Então eram os adolescentes mais problemáticos. E uma professora pegou essa sala e era assim, uma das primeiras vezes que ela estava trabalhando como professora, então ela estava muito empolgada. E certamente deu aquele conflito, né? Tipo assim, quem é você toda feliz, né, branca, numa turma onde tem latinos, negros, e tinha uma pessoa branca, que era um menino que ele era considerado mais burro da turma, ele acabou indo para essa turma, então não tinha o mesmo perfil, mas ele era o único branco, né? E aí essa professora, ela chega toda entusiasmada, certamente, só que daí ela vai se deparando com uma outra realidade. E aí entra aquela questão de tipo, legal, isso aqui é desafiante. E aí, como é que eu faço para
ter a conversão. Porque se tem uma coisa que é desafiante, tanto nas profissões quanto no próprio mercado, é a conversão das pessoas, né? É vender uma ideia, vender uma proposta, um propósito. E aí ela começou a fazer algumas ações e foi percebendo que poderia ser um caminho interessante para eles. E era uma turma perdida, vamos colocar assim. Eles faziam só por ter, porque era um projeto do governo. Afinal de contas, aconteceu em 1999, que é dos anos 2000, que não faz tanto tempo assim, né? E aí, ela foi conversar, inclusive, com colegas ali de profissão, né? Que dica, como é que funciona? E todo mundo, ó, desmereceu praticamente. Tipo assim, desestimulou. Só que daí ela foi percebendo, falou, peraí, talvez o problema não seja só os alunos, né, mas o sistema que não favorece. Então ela foi em busca de pedir livros, de repente, e aí a coordenadora falou, esse pessoal não sabe nem ler, né? Falou assim, ó, entrega aqueles livros lá para ele, que eram livros usados. Falou assim, mas eles vão rabiscar. Ele falou assim, mas eles rabiscam porque eles estão recebendo algo já detonado, né? Vamos experimentar dar algo novo para eles. Enfim, ela foi desmotivando, mas ela começou a perceber que se ela quisesse realmente fazer o negócio acontecer, ela teria que agir além do próprio sistema. Então, ela propôs e começou a propor algumas ações que fez com que os alunos começassem a prestar mais atenção nela. E uma das propostas era, já que ela não conseguia dar livros a princípio, era eles poderem escrever o que eles estavam sentindo, mas não é só escrever, eles iriam levar para casa, o que eles iriam fazer? Aí tinha um armário na sala, onde eles poderiam escrever, guardar lá os diários dela, e ela ia trancar no final do dia. Ela falou assim, se vocês quiserem que eu leia, é só deixar aqui que eu leio. E ela começou a ler as histórias, e aí ela começou a ter um nível de consciência da realidade que muitos deles viviam. E aí que ela começou a pensar em como é que eu posso tocar essas pessoas através da educação, né? Porque só vir aqui passar o que tem que ser feito, lição de casa, não vai funcionar, né? Nescau, vai pra fora. Nescau. Meu cachorro que tá aqui. Pra fora, pra fora. E aí, assim, ela começou e ela decidiu presenteá-los com um livro novinho do Diário de Anne Frank. Em casa, né, empolgada com os avanços das aulas e tal, ela era casada, ela também queria agradar o pai dela, porque o pai dela acreditava que não era uma profissão muito decente, não é nem decente, tipo assim, não tem futuro para ser professor, né? E ela acabou tendo outras atividades, porque como ela dava aula a meio período, ela foi buscar, ela tinha que dizer assim, ter outros ganhos, né? Ela foi trabalhar em loja, ela foi trabalhar em recepcionista em hotel, para complementar a renda, para ela poder ter algum dinheiro, para ela poder fazer uma ação para os alunos, que ela não podia contar ali com o sistema, né? E ela presenteou os alunos com um livro Diário de Anne Frank, novinho. Então, quando eles receberam aquilo, putz, é um sinal de tipo, olha, eu confio em você, olha aqui um presente para você, um livro novinho, sem estar rabiscado. Então a pessoa ela passa a cuidar, né? E aí os alunos foram se interessando, foram lendo, tanto que ela também propôs algumas atividades em classe para que os alunos pudessem enxergar que as dores que um passava, o outro também passava, porque o que fazia na sala muitas vezes terem meio que inimigos, porque eles traziam para dentro da escola o que eles viviam fora da escola. Então, se você vivia em gangues, em turmas, essas pessoas não se misturavam, mesmo em salas, né? E ela conseguiu fazer essa mescla, ela conseguiu fazer com que o outro tivesse empatia pela dor do outro, e no final das contas estava todo mundo no mesmo barco, né? E lendo o livro, né, o pessoal lendo um livro, muitos se identificaram com a história da Anne Frank e principalmente se sensibilizaram, porque afinal de contas era uma pré-adolescente. E aí eles gostaram tanto que falaram assim, uau, e se a gente pudesse, como é que eu faço para sentir essa história? Porque a pessoa que abrigou a família da Anne Frank ainda estava viva na época. E aí eles decidiram escrever para ela uma carta, o quanto eles se sensibilizaram com aquela história, e fizeram um convite para que ela fosse aos Estados Unidos palestrar para eles. E eles conseguiram. Eles arrecadaram fundos, fizeram eventos e trouxeram, cadê o nome da senhorinha? MIP Gays, MIP, MEP,
Enfim, quem souber ler aí pode já entendeu. E aí ela acabou sendo convidada, né? Ela leu as cartas, aceitou e foi palestrar para ele. Gente, é o tipo de coisa que eu falo assim, sabe que é conhecimento empírico? Antes de dela chamar ela para palestrar, numa das atividades, que daí vocês podem ver o filme, que daí vai ser muito melhor para vocês também, quem tiver interesse, ela levou o pessoal para passear num museu que contava sobre o Holocausto. Porque como eles acabavam praticando algumas ações como bullying entre eles, ela chegou a usar o exemplo do Holocausto, tal, que tudo começava assim e no fim acabou gerando um Holocausto da vida. E eles não sabiam que era o Holocausto. Então ela percebeu que, tipo, peraí, tem coisa que eu não vou conseguir me comunicar se eles não vivenciar. E como essa questão de guerra, de brigas, né, entre comunidades era muito comum, ela queria mostrar que, olha, já existiu isso em nível mundial e não acabou bem. Então ela levou eles no museu da guerra e aí foi onde eles tiveram acesso a outras histórias de sobreviventes do Holocausto e também, aí sim, foi introduzido o livro da Anne Frank, que acabou eles convidando, né, a pessoa que ajudou ali aquela família, que conheceu a Anne Frank. Então imagina, de um livro, de repente eu tô conhecendo a pessoa que era o mais próximo ali da Anne Frank. Então, tipo assim, quantas pessoas você tá distante do mundo? É só você fazer contato, né? E ela foi, e assim, é um momento muito interessante porque o acesso ao conhecimento faz você despertar a sua consciência. E aí muitos deles acabaram levando isso para a vida, né, em nível pessoal e transformando suas realidades. Eu trabalhei numa indústria do segmento automobilístico e eu me recordo das histórias dos colaboradores quando eles passavam por treinamento, por exemplo, de brigada, de primeiros socorros. Tinha um colaborador de um setor lá específico que ele tinha um dom de desenhar, ele era excelente para reproduzir cenários que lá na indústria acontecia. Ele desenhava muito bem. Eu até lembro o nome dele, o Walter. Desenhava muito bem. Eu falei assim, meu Deus do céu, que talento pro desenho de ter as. Então ele reproduzia o que acontecia ali com a gente, né, em momentos, e desenhava. Então, de uma forma até caricata, né, engraçada, era uma habilidade que ele tinha. Mas eu lembro que dos relatos, muitas vezes, de quem passava por esse treinamento, principalmente primeiros socorros, quantos brigadistas fizeram atendimento fora da empresa porque tinha a habilidade ali dos primeiros socorros, vários deles. Então é meio que essa situação, tem coisa que você aprende por um fim, mas você externaliza, né? E eles acabaram levando isso para a vida pessoal. Então, muitos acabaram fazendo as pazes com os pais, voltando para casa. Alguns passaram a ser mais íntegros ali com a fala, né, com as pessoas, com a comunidade. Então, o mundo que eles viveram dentro do ambiente escolar externalizou, floresceu, né? E é uma história baseada em fatos reais. Então, tem, inclusive no YouTube, se você pesquisar sobre o título do livro, tem, inclusive, vou deixar até um link aqui nesse vídeo sobre um vídeo que eu ouvi sobre a professora falando, né? Na verdade, sim, faz o que? Um pouco mais de. Fazem 25 anos, né? Essa história. Então a maioria tá adulto, né? Tem sua família e tal. Então tá todo mundo vivo. Pontos que eu acho interessante destacar aqui, trazendo para os negócios, né? Primeira coisa do servir com propósito, porque para a professora era o servir dela. E esse comportamento empreendedor existem em diversas profissões, até dentro de casa. O comportamento empreendedor é um comportamento do servir, é de você ver, querer transformar o meio, é um movimento, tá? Então e quando você serve com propósito, você transforma meios, porque você serve pessoas, né? E isso faz você acreditar no ser humano, que é um outro ponto. Então, quando a gente entende que se você é prestador de serviço ou individual hoje e serve pessoas,
a sua empresa crescendo, você continua servindo pessoas, só que dentro e fora. Isso faz com que você se torne um empresário, uma empresária muito melhor. E você começa a se preocupar, inclusive, com o desenvolvimento de pessoas. É muito importante ter isso em mente, isso como um valor. Eu lembro quando eu comecei a empreender, bem no começo, eu estava conversando com uma amiga que era de recursos humanos, que é uma das minhas formações de recursos humanos, e eu lembro que ela falou um negócio assim, totalmente desmotivando. Eu falei assim, peraí, falei assim, um RH que não acredita em pessoas é bem incongruente. Porque, às vezes, quando você está começando algo novo, realmente você não tem habilidade, você não passou pela curva de aprendizado, mas precisa do tempo. Então, quando a gente não acredita que a pessoa pode mudar, significa que você está desacreditando no poder da própria educação. Porque existe sim um processo de transformação e precisa do tempo, precisa de informação, de instrução, né? E esse é o poder da transformação através da educação. Aumente consciência. Porque às vezes você tem um nível de consciência baixo sobre um assunto. De tanto vivê-lo e vê-lo e repeti-lo, você acaba tendo um aumento de consciência. E aí as coisas fazem sentido, né? E é onde realmente o mindset tem a transformação do mindset. E o que ela trouxe, e o que é importante também nos negócios, é ter acesso ao conhecimento. A informação, ela está aí de diversas formas, através de livros, de filme, né? De um vídeo como esse, de um curso, de um treinamento. Só que você, ao acessar o conhecimento, você precisa da instrução, senão você não organiza essa informação nas peças que você precisa para criar a transformação. Por isso que muitas pessoas têm overdose aí de informação. Fica com a cabeça cheia, porque a informação pesa, a informação realmente é energia. Então, não é só acessar o conhecimento, mas ter a capacidade de transformar. Então, o acesso ao conhecimento é geral, mas o facilitador facilita a jornada. Essa é a função de um professor, de um mentor, né? O coach também faz essa função. O poder da escrita, então ela usou o poder ali da pessoa transferir para um papel, às vezes, tudo aquilo que estava dentro dela. Nos negócios também isso é importante, você ter um diário de bordo. Pitágoras, Marco Aurélio já falava da importância de diário. Até outro dia aconteceu com uma cliente, ela falou assim, nossa, ela estava vendo lá sua palestra sobre metas e tal, e, nossa, eu tô precisando de escrever, eu percebi que eu preciso escrever, eu preciso externalizar aquilo que eu tô sentindo. E eu falei para ela, olha, até no nosso sistema tinha um link, ainda tem nesse momento um link para um diário online. Eu vou retirar ele do sistema, mas isso vai ficar como uma atividade para quem quiser, porque às vezes a gente deixa ali, mas não é obrigatório a pessoa utilizar, então acaba sendo um elefante branco, mas eu posso falar por outras vias, né? E aí eu falei assim, olha, tem esse vídeo aqui que eu já explico, né? Eu gravei uma videoaula, tá aqui no nosso canal, falando, tem o link, ela amou, e ela tá usando, eu uso também, só que eu uso nos fechamentos da semana, eu faço tipo um overview. Eu gosto de escrever. Aqui comigo sempre tem papel, eu sempre compro papel sulfite, em pacote mesmo, porque eu gosto de aprendendo, escrevendo, vou fazendo desenho, fazendo, né, tô psicografando, e aí depois eu condenso isso em algum lugar, mas não fica nenhum papel aqui, ele é mais para eu poder externalizar. Então o poder da escrita, gente, é muito importante, e muita gente está perdendo a habilidade de escrever. Se teve uma coisa que a gente conquistou no tempo como ser humano, foi leitura e escrita. Isso não pode ser perdido. Senão você deixa de moldar, deixa de guiar suas emoções, a sua musculatura, a sua energia. Isso é uma forma de canalizar energia, né? E o conhecimento empírico, dela ter levado o pessoal no museu, dela ter convidado, né, ter conseguido aí acessar um palestrante que teve a vivência daquilo que a pessoa às vezes só viu em livro. O conhecimento empírico, ele só é possível você acessando ambientes ou pessoas que viveram aquilo. E a gente adota, desde o ano passado, o Tour, que é um movimento voltado ao conhecimento empírico. Claro que nem todos os clientes vão aderir, até porque para várias pessoas aderirem, teria que ter um X número de clientes, mas uma porcentagem aceitar, né? Mas eu sempre falo pro cliente, ó, eu vou, quer ir, bora, tá? Então eu faço essa experiência porque eu quero aprender, eu gosto de aprender. E também isso enriquece o meu repertório, enriquece a história da empresa, né? Mas a gente está sempre convidando o cliente para também fazer
esse movimento. Em relação aos pilares da gestão e o filme, cabe 100% porque a operação é o dia a dia, né? Então ela mais do que otimizou a operação para que ela pudesse envolver aquelas pessoas que seriam os seus clientes. O mercado, caramba, era um mercado totalmente de risco, é um mercado que, tipo, o mercado da educação, inclusive, ele é desafiante porque você trabalha com quebra do status quo, e trabalhar com a quebra do status quo requer que você facilite a jornada das pessoas, e para isso, às vezes, você tem que ter o ossos do ofício, né? O marketing, vender uma ideia, vender uma transformação, requer jogo de cintura. Então, sim, os pilares da gestão é 100% aplicável dentro desse estilo de filme, por exemplo, porque é uma realidade. A pessoa praticamente viveu os pilares para poder conduzir tudo isso. Gestão é conduzir, né? E envolveu pessoas, desenvolveu pessoas, fez com que essas pessoas mudassem de patamar. Muitos desses alunos dela foram os primeiros das suas famílias a ter curso superior, por exemplo, a terminar o colegial, a não engravidar aos 15 anos e seguir a rotina dos próprios pais, porque eles quebraram o status quo. Então, é 100% aplicável os pilares da gestão na história dos escritores da liberdade, tá? De mensagem final, é o tipo de filme que, assim, inspira. Você continua fazendo o que precisa ser feito. Eu, por exemplo, tenho clientes que eu considero alunos, porque no final das contas, todo mundo que está disposto a aprender ou reaprender, a criar hábito, a mudar de patamar, vai ter que ter o aprendizado. Eu sou facilitadora do processo, mas eu também estou num processo de transformação. Eu aprendo muito com os clientes. Então, o empreendedorismo, né, a questão de ter negócio e ser estudante, são os mesmos desafios muitas vezes de vida. Que enquanto os negócios acontecem, os problemas vão acontecendo. Quanto desses alunos nesse exemplo passavam por problemas com as suas famílias? E quantos empreendedores não passam também com problemas das suas famílias enquanto está empreendendo? Então a gente nunca deixa de ser um estudante, uma estudante, porque aprender faz parte, aumentar a consciência faz parte, para poder ter a conversão que acaba sendo a parte monetária, mas a monetária não é o único resultado que a gente tem. Então, quando a gente analisa isso, muitas vezes eu falo com os clientes, inclusive, que a gente não pode esquecer dos resultados qualitativos do processo, onde a matemática não entra. A gente tem um sistema de gestão, então a parte numérica ela é vista, porque a gente transforma o qualitativo em quantitativo para facilitar o entendimento. Mas tem muitas coisas que não podem ser medidas na matemática, elas só podem ser sentidas. Então existe sim muitas mudanças, muitos resultados que a gente inclusive gera e o cliente ele acaba se transformando, mas a pessoa tem que também ter a consciência que ela também está se transformando. E tem gente que às vezes não tem essa consciência. E é importante resgatar, falar assim, olha, você era assim, agora você é assado. Então, para poder dar resultados de fato no empreendedorismo, de repente, você que está vendo aí e é empreendedor precisa aprender a voltar a ser estudante, porque senão você não se abre ao aprendizado e aí você não se desenvolve. E aí fica sempre um adulto frustrado, né? Normalmente adultos frustrados desaprenderam. Então a gente vai ter que aprender a perdoar, a seguir em frente, a conversar com pessoas, a se abrir para o novo. Tem muito adulto fechado. Você fala, meu Deus, parece uma caixa preta de tão fechado que tá. E aí eu falo, pra quê? Então a vida tá boa. Se a vida tá boa, continua do jeito que tá. Ah, não, eu quero resultado. Então se propõe a abrir pro processo. E isso aqui, gente, é muito rico. Saber que existiu histórias como essas de verdade e pessoas que fizeram a diferença de verdade pelo simples fato de servir com propósito é uma aula de empreendedorismo. Não precisa ter um negócio para empreender. Você tem que empreender na própria vida. Então, se hoje você, por exemplo, está CLT, seja um excelente CLT. Erin Gruel é o nome da professora, o nome real da professora. Então, pense nisso. Independente de onde você estiver, sirva. Se está como CLT, seja o melhor CLT. Se está como PJ, seja o melhor PJ. E assim a vida segue.
Se você passou por aqui e ficou até o final, por favor, ó, compartilhe com alguém que você crê que é importante ouvir. Curta, se fez sentido para você. Deixe seu comentário, caso você queira, olha, gostei, não gostei, concordo, não concordo, discordo, né? E até o próximo vídeo. Eu tô colocando aqui como meta fazer vídeo todos os dias. Então, bora lá.